e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Nós ansiamos pela Tua palavra, pelo Teu alimento para as nossas vidas, para a nossa alma. Nós carecemos da Tua palavra para que nossa vida seja transformada, seja moldada à imagem do Teu Filho amado. Ajuda-nos, ó Pai, nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, interessante que sempre nós que temos filhos pequenos, então a gente passa um bom tempo com eles. E eu falando para a Annalise que viria pregar esta noite aqui, aí ela não perdeu tempo. Você vai pregar Apocalipse, né? Porque eu tenho pregado continuamente no livro de Apocalipse, nas congregações, também aqui. Aí ficou na cabeça dela que eu só prego em Apocalipse. Eu digo: não, eu vou continuar no mesmo autor, é João ainda, mas eu vou mudar de livro. Mas criança, você não perde tempo, né, amados? Ela tem um senso crítico e uma observação muito preciosa. Mas o que Deus moveu meu coração para pregar nesse texto, falta 3 semanas, amados, para celebrarmos a Páscoa. Esse é o mês da Páscoa. É o mês que nós temos que falar mesmo sobre Páscoa. Claro que a nossa vida, cada momento de ceia, como tivemos hoje pela manhã, é um momento que de novo celebramos a Páscoa. Cada domingo, cada culto é uma celebração da ressurreição. Bem disse aqui o nosso presbítero Samuel Lira. Mas é preciso enfatizar, porque o mundo aí fora não cansa de enfatizar o contrário. Não cansa de enfatizar ou tentar desqualificar a mensagem da Páscoa, que é a morte e ressurreição do Senhor Jesus, e trazendo todo tipo de mensagens substitutivas. E nós temos que proclamar. Essa é a hora de proclamarmos mais e mais essa mensagem e trazer essa mensagem para a nossa vida, mais do que qualquer coisa. Porque não é só abrir a boca, é viver. A Páscoa é o nosso modo de vida. Como diz em teologia, a nossa metanarrativa. É aquela narrativa que nos faz viver. Nós vivemos por esse acontecimento. A nossa vida é baseada na morte e ressurreição de Cristo. Fora isso, não há vida no Senhor Jesus. Fora isso, é simplesmente exemplos. Isso é o Espiritismo, amados. O cristianismo é baseado na morte e ressurreição do Senhor Jesus, na obra completa, feita no Calvário. E depois de 3 dias, Ele ressuscitou, para que nós pudéssemos ser novas criaturas. E mais uma vez, venho a João. João, para mim, é o autor mais inspirativo da palavra de Deus. Isso é uma coisa que Deus trata comigo dessa forma. Não estou afirmando isso, estou dizendo a minha realidade. E é interessante, o presbítero Manassés veio aqui à frente orar, eu só me lembrei de João. Porque João era assim, amados. João foi o último dos apóstolos em vida. Todos tinham morrido. Pedro, Paulo, Tiago foi o primeiro mártir.
o irmão de João, todos já tinham falecido, menos João. E tudo já tinha sido escrito: o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de Tiago, de Judas, e nada de João escreveu. E João já estava com seus 85 anos. E é interessante que lemos um texto hoje que mostra a realidade de uma idade mais avançada, ainda mais naquela época. Se hoje já é uma realidade de cansaço, naquela época era muito mais. E Deus chama o seu servo para falar à sua igreja. Chama o apóstolo João para falar à sua igreja. E João é um estilo fantástico, muito peculiar de se escrever. Não só no Apocalipse, a gente só pensa que todas aquelas referências ou dificuldades de interpretação no livro de Apocalipse, não, amados. O próprio Evangelho de João é cheio de números que trazem mais significado. No Evangelho de João, nós temos 7 eu sou com predicativo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. No Evangelho de João temos 7 milagres. 7 milagres. Começa com o milagre de Caná, que ele cita que foi o primeiro. Depois nós temos várias outras curas, no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães, Jesus acalmando a tempestade, 7. A ressurreição de Lázaro. E tudo isso se entrelaçando, amados. E o versículo chave de João, muitos pensam em João 20 e 30, que estas coisas, Jesus Cristo fez muito mais coisas, mas as que aqui estão escritas é para que creais que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. Mas aquele o versículo que traça todo o Evangelho é 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a ordem certa, amados, do versículo. E assim é o Evangelho. Ele é um Evangelho cíclico, onde os milagres e os predicativos, eles são ciclos de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade, e redundam na glória. E vimos sua glória. Só que é importante nós entendermos que glória é essa. A glória de Jesus, amados, está totalmente ligada à cruz. Não há glória em Jesus que não passe pela cruz. Lá no capítulo 12 do Evangelho de João, claramente está lá, quando ele disse: vieram, os seus discípulos trouxeram pessoas que queriam, hoje vamos dizer assim, tirar uma selfie com Jesus, queriam conhecer Jesus, que ele é muito famoso. Jesus disse: chega, está na hora de ser glorificado o Filho do Homem. E o Senhor respondeu naquela hora: eu já te glorifiquei e te glorificarei mais ainda. E essa glória era a cruz. Era a obra completa que haveria de ser feita, que estava prestes a ser feita. E nós chegamos aqui, na cruz do Calvário. E é interessante
Tudo é 7, irmãos, preste atenção. Na cruz do Calvário, até então tínhamos tido 3 evangelhos. E até então haviam 4 frases que as pessoas conheciam que Jesus pronunciou na cruz. Mas João, só lá em João apareceram mais 3 frases. Ficaram quantas? 7 frases. Isso é coincidência? Não, irmãos. Isso é poder de Deus. É o Espírito Santo usando seu servo João para mostrar toda a sua mensagem, para que nós cremos, para nós cremos no Senhor e crendo, tenhamos vida no seu nome. Mas tem uma grande diferença na escrita de João, aqui no capítulo 19, na passagem da cruz. Diferentemente de Marcos, diferentemente de Mateus, diferentemente de Lucas, João estava lá. Todos fugiram, como disse nosso pastor Cláudio hoje pela manhã. Todos traíram Jesus fugindo ou negando, como Pedro. Mas João estava lá. Era o único dos apóstolos que lá estava. Isso faz uma diferença enorme. Cada palavra que está aqui faz uma diferença enorme, porque ele ouviu cada palavra. Isso me lembra o filme Jesus, do Mel Gibson. Para mim, até hoje, o melhor filme sobre o Senhor Jesus Cristo feito. Quando ele mostra essa cena de Jesus na cruz, e ele aponta para João, e começa a vir as lembranças de João, no dia anterior, ele vendo o sofrimento do Senhor Jesus na cruz, e ele se lembrando das palavras de Jesus na ceia. Este é o meu corpo, e o corpo na cruz. Este é o meu sangue, e o sangue descendo. João estava lá. João passou por aquele sofrimento terrível de ver o seu mestre, aquele que no dia anterior, na noite anterior, ele tinha encostado a cabeça no peito de Jesus. O seu Senhor estava lá sendo massacrado. Ele estava lá. Verso 25, leia conosco. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado. João, o discípulo amado. E eu queria, amados, que nós olhássemos para isso. Vários irmãos foram aqui empossados para servir ao Senhor. Mas todos nós somos chamados a servir. Somos chamados a servir por uma única razão. Porque Ele deu a sua vida por nós. Somos chamados a servir de forma que a nossa vida resplandeça a glória do Senhor. A nossa vida deve resplandecer e vislumbrar a glória de Deus. Eu queria mostrar três coisas que nós vislumbramos a glória de Deus. E a primeira coisa nós vamos ler agora. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Das 7 frases de Jesus na cruz, essa é a terceira. A primeira fala é aquela: Senhor, tem misericórdia, porque ele não sabe o que faz. Ele orando pelos seus inimigos. E a segunda frase é quando ele diz para o ladrão na cruz: que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a terceira frase que ele fala para os seus 2 servos
citados: Maria, sua mãe, a serva do Senhor, e o discípulo amado, ou o discípulo que Jesus amava, seu servo João. Essa fala aqui, irmãos, nós sabemos disso, mas só para reforçar, não tá, infelizmente se usa para fazer exaltação a Maria, a serva do Senhor, mas não tem nada disso. Se eu fosse para exaltar o nome de Maria, o nome dela apareceria muito mais vezes depois disso. Depois daqui, amados, só se fala em Maria uma vez no livro de Atos, no capítulo 1, e acabou. Na realidade, o que está claro aqui é o que nós podemos unir com o que está no Evangelho de Marcos. Que o Senhor Jesus está falando para a sua igreja. Ele está falando que todos que creem, disse lá em Marcos, são minha mãe, irmãos e irmãs, fazem parte da família do Senhor. Lá em Efésios diz que a parede da separação foi destruída pela morte do Senhor Jesus. E nós todos fomos feitos uma família, judeus e gentios, todas as raças, todos os povos, podem juntos adorar o nome do Senhor Jesus. Somos feitos uma família. E é interessante, tanto João quanto Maria, nós vemos aquele coração que arde, que pulsa. Maria já tinha ouvido no nascimento do Senhor Jesus, que como uma lança iria transpassar o coração dela. E o discípulo que Jesus amava, naquele sofrimento terrível. E Jesus aponta um para o outro, dizendo para eles: o consolo está em vocês. O filho que você sente perder, eu te dou, meu servo João. Ele te toma como mãe. E você, João, que olha para mim como um irmão mais velho e como um pai, te dou uma mãe para você cuidar dela. O consolo do povo de Deus está no corpo de Cristo, está no próprio povo de Deus. Nós somos feitos família, irmãos, e somos chamados a amar uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a suportar uns aos outros, a estimular uns aos outros, a encorajar uns aos outros, baseados no poder do Senhor Jesus. Disse o Senhor Jesus no capítulo 3 do Evangelho de João: se vos amardes uns aos outros, sabereis que sois meus discípulos. Nós fomos feitos uma família. Para mim, amados, isso é uma realidade tão grande. Desde quando eu me converti há 20 anos atrás, até hoje, ninguém na minha casa se entregou ao Senhor Jesus. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos. Mas eu nunca me senti sem família no meio da igreja. Porque Deus levantou pais dentro da igreja para mim. Eu que era jovem, mas tinha pessoas que se tornaram pais para mim, se tornaram mães. Quando eu vou, às vezes, na igreja de Boa Viagem e revejo irmãos e irmãs, a gente se abraça, porque nós somos feitos família. Aquelas pessoas que estavam lá me abraçaram, em nome do Senhor Jesus. Nós somos uma família de Deus. E somos chamados a abraçar uns aos outros, a cuidar uns dos outros. O Senhor Jesus, quando falou para Maria e para João, tornou-os uma família.
E diz o texto que o discípulo amado levou para sua casa. Naquela época não existia aposentadoria, irmãos. José já havia falecido. E João tomou conta de Maria até o fim dos seus dias. E é assim que temos que ser. Jesus, amados, morreu naquela cruz para resgatar a mim e a você e nos dar uns aos outros. Nós fomos resgatados e fomos enviados pelo Senhor para amar uns aos outros. Nós fomos dados uns para os outros, para que possamos resplandecer a luz do Senhor Jesus na vida dos nossos irmãos. Eu acho interessante uma ilustração de uma igreja lá na África do Sul, a igreja de Claypore. Eles fizeram de uma maneira muito radical essa questão de serem uma comunidade do Espírito Santo. Todo começo de ano, eles pegam um vaso de barro, colocam dentro do saco e quebram. Pá! E cada pessoa daquela comunidade pega um pedaço, escreve suas orações naquele pedaço de barro. E no outro domingo trazem de volta e reconstrói os pedaços. Como bem sabemos, aquele vaso não vai ficar perfeito, mas aquele vaso é colocado uma vela por debaixo e a luz resplandece. Meus amados, nas nossas arestas, nessas arestas, nas nossas falhas, nas nossas dificuldades de nos encaixarmos, que a glória do Senhor Jesus aparece. Nós vislumbramos a glória de Deus quando nós nos unimos, quando nós suportamos uns aos outros, e daí vemos todo o poder de Deus através de vasos imperfeitos que somos nós. Se nós não amamos, nós não podemos ver a glória de Deus. Nós não vivemos realmente para a glória de Deus. A glória de Deus não está no nosso dia a dia. Somos chamados a isso. Fomos salvos por isso. E o Senhor Jesus diz ainda hoje: você olha para o seu irmão e Jesus diz: meu amado, eis aí teu irmão. Você olha para os irmãos mais velhos, Jesus diz: eis aí teus pais. Jesus olha para os mais velhos e diz: eis aí teus filhos, teus netos. Eis aí teus irmãos. Eis aí. Continuando o texto, amados. Diz assim, verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de sopro, lhe chegaram à boca. Esta aqui é a quinta frase, irmãos. Depois da terceira, tivemos aquela frase, aquele brado de desespero do Senhor Jesus. Lami, lami, lama, sabactani. Deus meu, por que me desamparaste?
E agora vem esse brado. Um brado que mostra todo o sofrimento físico. Ele só podia ter sede. Ele sangrando naquela cruz. Perdendo todo o seu líquido. Então aquela sede avassaladora vinha sobre o Senhor Jesus. E como está escrito, para que se cumprisse a Escritura, também ocorreu essa frase. Lá no Salmo 69, versículo 21, diz claramente que ao pedir que me desse algo de beber, me deram vinagre. Uma bebida ácida, para arder mais ainda. É o cumprimento do sofrimento do Messias no nosso lugar. E como foi falado aqui, é a realização da justiça divina em Jesus, por nós que cremos nele. E é interessante a ênfase de João, que ele já liga essa quinta frase, já a sexta, que nós vamos estudar daqui a pouco. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, que é essa próxima frase, para que se cumprisse a Escritura, tenho sede. Mas não só essa ligação, para mostrar o cumprimento da Escritura, mas também nós vemos claramente aqui a ligação dessa frase com duas passagens claras do Evangelho. Claras do Evangelho. Primeiro, a ligação com o oferecimento da fonte de água viva, lá com a mulher samaritana no capítulo 4. Se tu soubesses quem fala contigo, tu pedirias, e eu te daria água viva. Pois ele é a fonte de água viva. E lá no capítulo 6, foi citado hoje pela manhã pelo nosso pastor Icleiber. O meu corpo é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Tenho sede. E ele próprio citou, ele teve sede para que nós fôssemos saciados. Ele secou a fonte para jorrar para a vida eterna. Ele deu sua vida para que nós fôssemos saciados. Mas aqui tem um desafio. Tenho sede. Mostra todo o sofrimento do Senhor Jesus por mim e por você. Mas também é um chamado para termos sede. Pois se nós também usarmos o Evangelho agora de Mateus, diz lá: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os perseguidos por meu nome. No mundo tereis aflições. O mundo jaz no maligno. Primeira carta de João. Meus amados, a realidade do sofrimento é uma realidade presente. Ninguém escapa do sofrimento. Não existe vida sem sofrimento enquanto estivermos aqui. Essa é a realidade. Nós muitas vezes vivemos fugindo do sofrimento, mas não há como escapar do sofrimento, porque esse mundo é um mundo mau. Mas ele venceu. O reino de Deus, foi dito aqui esta manhã também, já foi instalado pelo Senhor Jesus. E ao morrer e ressuscitar, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Não para que não tivéssemos sofrimento, mas para que não tivéssemos medo do sofrimento.
Pode vir o que vier. Mas o Senhor está conosco. O Rei dos Reis está conosco. E mais, em meio ao sofrimento, sempre a alegria do Senhor. Sempre. Ele não só disse que no mundo tereis aflições. O que ele disse antes? Tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Disse lá o apóstolo Paulo: pois agora eu tenho muito mais alegria nas fraquezas, nas injúrias, nas dificuldades. Por quê? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Diz lá Tiago: irmãos, tende por motivo de muita alegria passados por várias provações. Porque as provações nos fazem mais semelhantes a Cristo. Gera perseverança, gera amadurecimento. Está lá, amados. Nós não temos que ter medo do sofrimento. Nós temos que, no poder do Senhor Jesus, encarar o sofrimento e saber que Ele é o justo juiz, que guerreia a nossa causa, que nos leva adiante e que nos leva à alegria em meio às dificuldades. Como disse o apóstolo Paulo, dentro da cadeia, naquelas masmorras que são muito piores do que se vê hoje. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tende alegria por participar do sofrimento de Cristo. E quando, amados, participamos da ceia do Senhor, até que Ele venha, esse momento deve nos levar, pelo poder do Espírito Santo, a buscar ter um estilo de vida sacrificial, amados. Que nós realmente nos doemos pela causa do Evangelho. Nós somos chamados a isso. Como nosso pastor Iclebe gosta de enfatizar. Todo mundo gosta de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas primeiro João 3,16, que é o mesmo autor que está aqui. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu sua vida por nós. E nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Nós somos chamados ao sacrifício. Nós vislumbramos a glória de Deus, amados, quando nós nos sacrificamos completamente pela fonte de água viva. Quando eu dou tudo o que eu tenho pela causa do Evangelho. Quando eu me comprometo completamente com o Senhor Jesus Cristo. Em todas as áreas. Nós muitas vezes selecionamos áreas de nossa vida. Essa parte aqui eu me comprometo, essa parte aqui é comigo, essa parte aqui eu ainda tenho que cuidar dessa área que não está bem tratada. Tudo deve ser colocado diante dele. A nossa vida, a nossa renda, a nossa família. Nossa família não é mais importante que o Senhor. Nossa renda não é mais importante que o Senhor. Nosso trabalho não é mais importante que o Senhor. Tudo que temos tem que ser consagrado ao Senhor. Temos que ter disposição para sacrificar, para nos entregar, para tudo que temos, tudo que somos, ser entregue diante do Senhor. Ele se deu completamente para que nós também possamos nos dar completamente.
Quando nós lemos tenho sede, qual a sede que move tua vida? É a sede do sucesso? É a sede do reconhecimento? Tenha sede, amor, de se parecer com Jesus. Tenha sede de a sua vida resplandecer a glória de Deus. Tenha sede de ser reconhecido como servo do Senhor. Tenha sede disso. Tenha fome e sede de justiça. Isso é ser seguidor de Jesus. Não é ser herói. É ser um simples seguidor de Jesus. Depois da Segunda Guerra, vieram falar com um pastor chamado André Trocmé, ou Trocmé, que ele era francês, um pastor huguenote numa cidadezinha chamada Le Chambon, que Deus usou para salvar cerca de 5.000 vidas das garras do nazismo. E alguns deles foram mortos por causa que tomaram essa postura. E no fim da guerra quiseram homenageá-los. Ele respondeu: eu não quero homenagem. Eu e minha congregação nada fizemos além do que qualquer cristão deveria ter feito: se opor ao mal e salvar vidas para a glória de Deus. Não fizemos nada mais do que devíamos ter feito. Verso 30, amados. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Essa é a sexta palavra: está consumado. É o brado de vitória. Em grego é tetelestai. Está pago. Está completamente pago. Tudo já foi pago. Tudo está concluído. A obra está completa. E Jesus se entregou. E lá em Lucas tem a palavra que ele se entregou: Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito. E ele faleceu. Ele se entregou completamente. Ele fez toda a obra que ele tinha para realizar. E isso, amados, nós temos que viver isso. Eu entendo que essa é a parte mais difícil. Nós vivermos essa palavra: está consumado. O tetelestai. Porque não há mais culpa. Ela já foi paga. Não há mal que nos atinja que Deus não transforme em bem, pois somos seus amados. Não há pecado que não possa ser perdoado. Eu posso ter paz em qualquer circunstância, pois Ele me garantiu a paz com Deus. Eu estou livre de qualquer coisa nesse mundo que possa me escravizar. O amor completo de Jesus lança fora o medo. Afinal, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu posso servir com ousadia, não porque alguém vai me reconhecer, mas porque eu sei quem me recompensa. Porque eu sei em quem tenho crido e a quem eu sirvo. Sou nova criatura. A vida de Jesus me alcançou. E a morte que me acompanha foi levada por Ele. Meus amados, nós todos sabemos disso, nós todos já ouvimos isso.
repetidamente, domingo após domingo, mas muitas vezes isso não é a realidade da nossa vida. Quantas vezes chegamos amanhã e já começamos o dia angustiados e pensando, meu Deus, falta tanta coisa para fazer, para ter, para comprar, para correr atrás. Não falta. Tudo está feito. A obra completa foi feita. A obra que nós necessitamos foi feita naquela cruz. Está consumado. Chegamos em casa e vários medos nos atentam, chegam até nós. Mas não temos que ter medo. Ele venceu. Nós devemos clamar por ousadia, fazer feito a igreja lá em Atos, diante daquela perseguição. Pedro e João relatando tudo o que o Sinédrio ameaçou. Eles levantaram a voz, o chão tremeu, e eles com ousadia continuaram pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que ter ousadia, encarar os nossos medos, pois Ele venceu. E nele somos mais que vencedores. Nós entramos e saímos da igreja, e muitas vezes a angústia não sai do nosso coração. A angústia não sai do nosso coração. Meus amados, o príncipe da paz reina. Somos vitoriosos em Cristo. A paz transformou meu coração de pedra num coração de carne. Tetelestai, está consumado, é o chamado para vivermos como mais que vencedores, olhando para o autor e consumador da nossa fé, tão somente. Nós não podemos viver só olhando para esse mundo, temos que viver olhando para o Senhor Jesus. Está consumado, a vitória está posta, foi realizada completamente naquela cruz. É isso que nós temos que olhar, é por isso que temos que viver. Essa é a narrativa que deve gerir a nossa vida. Nós temos que realmente viver. Está consumado. O Senhor fez toda a obra para que eu viva para a glória dele, para que eu viva sem impedimentos, para que eu viva com ousadia, para que eu viva dando minha vida pela causa do Evangelho, para que eu viva como uma família, a família do Senhor, onde quer que eu esteja. Para que eu viva e viva em abundância. Está consumado. Tudo já foi feito. Não há nada mais a fazer, mas há muito mais a viver. Como tem sido sua vida? Uma vida meramente religiosa, sem ousadia, sem comprometimento, sem sacrifício, sem amar verdadeiramente uns aos outros, sem se expor, com medo de se machucar. Quem não se machuca não resplandece a glória de Deus. A sua vida tem sido vazia ou tem sido cheia de vigor do Espírito Santo? Você foi chamado a viver pelo poder do Espírito. Jesus naquela cruz pagou o preço que estava destinado a nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que fôssemos feitos uma família, para que não tivéssemos medo de sofrimento, para que vivêssemos como mais que vencedores.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória. Glória como do único que veio do Pai, cheio de graça e de verdade. Como é a sua vida? Você vê a glória de Deus na sua vida? Abra os olhos. Abra os ouvidos. Entregue-se. Como o Senhor Jesus se entregou naquela cruz. Entregue-se ao Senhor. Para que a sua vida seja uma vida de uma nova criatura. De um vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus maravilhoso, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós que somos religiosos, que vivemos uma vida medíocre, fugindo das aflições, dos sofrimentos. Nos bastando a si mesmos, sem ter a ousadia de abrirmos uns para os outros, de prestar contas uns aos outros, de confessar, de amar uns aos outros, sem termos a ousadia de sofrer pelo teu nome, tanto dentro quanto fora da igreja, sem vivermos como mais que vencedores, sem nos entregarmos completamente a Ti, fazendo aquilo que é conveniente para nós e não aquilo que Te agrada. Tem misericórdia de nós. Muda a nossa vida. Transforma o nosso coração. Recebe nossa vida. Nossa vida é Tua. Usa para a glória do Teu nome. E todas as implicações que essa glória possa ter. Estamos nas Tuas mãos. Louvado seja o Teu nome, para todos sempre. Amém.